Aí pessoal, tudo certo? Diretamente da 12ª final, tá aqui do estúdio Ituran de Loja pra Loja, iniciando mais um episódio do podcast. É isso, Carrizo? Quarto episódio. Fantástico, lições absurdas. O Gil, da Gilcar, 51 anos, o que ele trouxe de experiências do cliente pra nós. E tá lotado, hein? Hoje, que movimento, hein? Então, pessoal que tá assistindo ao vivo, vem pra Fenalto, vem acompanhar, vai no estúdio de Loja pra Loja, Autoconf, de Loja pra Loja, Ituran. Muito bom. É isso aí. E aí, quem tá com a gente hoje, meu amigo? E hoje, um episódio muito bacana. E o tema desse episódio, pessoal, se chama experiência do cliente, né? Tem todo um termo americanizado, mas eu gosto de falar da experiência do cliente. A pessoa fala de customer experience. Não, é a experiência do cliente mesmo, né, Gaís? É o básico. E nós estamos com duas pessoas hoje muito especiais aqui. A Rita, responsável por essa área dentro da Ituran, e a Aline, responsável por essa área dentro do Autoconf. Então é um prazer receber vocês duas aqui. E de maneira muito simples, direta e objetiva, eu quero pedir para que cada uma fale um pouquinho, né, do que faz e se apresente para o pessoal que está assistindo. Fique à vontade, por favor. Quer começar, Rita? Pode começar. Primeiro, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Comentei com o pessoal que dei ali uma stalkeada no de Loja pra Loja, achei fantástica. E eu concordo contigo que falar de experiência do cliente nada mais é do que, de fato, fazer o que vocês fazem. Eu vi aqui, falar abertamente, passar dicas, né, para os lojistas, para as multimarcas. Eu sou a Rita, né? Sou Rita Gimenez, eu trabalho na Ituran há 15 anos. Eu comecei lá na Ituran nas áreas de atendimento mesmo, e há cerca de 10 anos eu venho me especializando na área. E a gente vai falar bastante coisa aqui, mas de tudo que a gente tem feito para, de fato, falar de experiência. De experiência para o cliente final é importante, mas é importante conceituar que na Ituran hoje, cliente não é só o cliente final, não é o cara que compra o seguro, o que compra o rastreador. O cliente são os nossos instaladores, mais de 2.000 instaladores, são os caras que vão lá recuperar o carro, são as nossas lojas, as multimarcas. Então todos que se relacionam com a nossa marca são considerados clientes aqui na Ituran. Putz, que legal, Rita. E realmente vocês, o Carrizo pode confirmar isso, são várias frentes, né, Carrizo? Porque quando a gente fala de operação, vamos falar um pouquinho da Belos, de outras lojas, que hoje é um foco muito grande aqui da Fenalto. Sim. A gente fala das lojas e tem experiência direta com o cliente final. Né? E a Ituran... Nós temos duas experiências. Não, né? É uma das experiências que vocês têm que gerar, né? Exato, a gente tem a experiência direta com o nosso parceiro comercial, né? E ainda temos a experiência direta com o cliente do parceiro comercial, porque o cliente é dele. Exato. Mas o cliente também é da Ituran. Então a gente tem que cuidar em dobro, né? Como a gente sempre traz. E a Rita, nossa head aí, tá fazendo um trabalho diferenciado. Obrigada, Carrizo. É importante conceituar que pra gente não é só um intermediário, é de fato o nosso cliente também. Isso é o que faz diferença. Que legal, Rita. Show de bola. E Aline, por favor, a palavra é sua agora. Conta um pouquinho pra nós quem que é a Aline. Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Primeiramente, também é um prazer imenso estar aqui falando sobre esse assunto que eu tenho uma paixão imensa. Hoje, representando aqui o Autoconf, né? Também estou ali na empresa há 5 anos, né? Venho durante essa trajetória trabalhando com a parte do sucesso do cliente. Hoje assumi a cadeira aí do Customer Experience, que o Flecha, né, usa aí de uma forma traduzida a experiência do cliente. E vejo que hoje essa frente ela é muito vasta, né? Nós tínhamos esse conceito antigamente muito voltado ao cliente sempre tem razão, né? E aí evoluímos esse conceito ao longo do tempo, e hoje quando a gente olha para uma empresa consolidada, né, a gente vê que a experiência do cliente ela abre muitas frentes, né? E hoje a gente tem a percepção e a validação de que manter um cliente fidelizado é muito mais vantajoso do que você correr atrás de novos clientes. Sim. Então é um assunto muito sério e que muitas vezes, né, a gente acaba deixando como o fim da nossa, né, as últimas priorizações, sendo que hoje o cliente não é que ele sempre tem razão, mas ele sempre tem que estar no centro do nosso negócio. Que legal, Aline. Na verdade, essa evolução do cliente sempre tem razão, e a gente tem que ser claro e transparente aqui também, que é o intuito do podcast. Isso foi mudando realmente, e hoje acho que se abre muito as ponderações dentro, às vezes, de uma operação, e às vezes quando o cliente não tem razão, ele realmente não tem razão. Mas até para você se posicionar, para dizer que o cliente naquele momento não tem razão,
impacta diretamente na experiência do cliente. Com certeza. E aí a Aline fez um comentário agora muito bacana, que geralmente se olha para a experiência do cliente no final. No final. Né? E na verdade não, é lá no início. Sim. Na verdade, quando a gente fala de estudos sobre experiência, ele vai concordar comigo, a gente fala de antes do momento da venda, porque na verdade ele passa a ser nosso cliente quando ele considera que ele precisa daquele produto ou serviço, no momento que ele passa a conscientizar que é nesse local. E eu acho que o desafio que a gente tem é de fato demonstrar a esse cliente que quando ele precisar de nós, nós vamos ser considerados na etapa de compra. Claro que o consumidor mudou, né? Então, aquela coisa do cliente sempre tem razão. O próprio cliente não tem esse conceito, né, de que ele sempre vai ter razão, mas ele quer que quando ele precise, quando ele tem algum ponto de contato, ele tenha o melhor atendimento, que ele seja considerado. Experiência do cliente é emoção, né? Nada mais do que isso. É extremamente importante a gente entender que o cliente ele não tem uma experiência só no momento da compra. Né? A experiência dele começa no momento em que ele é impactado pelo teu nome, impactado pela sua propaganda, enfim. E a experiência do cliente ela nasceu justamente para cuidar de toda essa esteira de contato. Né? Então começa ali no momento em que o cliente ainda é embrionário, né, na ideia de nascer uma relação de fato com o seu negócio, né, até o momento em que a gente mantém, né, não tem fim. O ciclo com esse cliente ele é vitalício. Legal. E assim, um comentário que eu quero fazer, pegando de ciclos aí, agora eu vou acho que pro fim um pouquinho, né, falando da experiência do cliente. Então você tem toda a jornada dele. E na visão de vocês, onde que a experiência do cliente entra para que esse cliente me recomende para um novo cliente que ainda não que eu não atendo ele? Caramba, já fomos boa? Eu fui lá no fundo, por quê? Porque depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas qual que é o impacto que a experiência do cliente tem? Um exemplo, para mim, para eu poder indicar o Carizo para aderir ao serviço. Como que vocês enxergam isso? É uma pergunta excelente, inclusive porque quando a gente fala de KPIs, de indicadores mesmo da experiência, hoje tá na moda, né, Aline? A gente fala bastante de NPS, né? Porque o NPS, não porque a nota de NPS, quando a gente fala de empresa especificamente, mas a nota do NPS, a pergunta do NPS nada mais é do que se este cara vai indicar aquele produto ou serviço para um amigo ou familiar. A pergunta é tão intensa, porque quando você vai indicar uma coisa, você não vai indicar só para um colega. A pergunta não é se você indica para um conhecido, é se você vai indicar para um amigo ou familiar. Isso requer ali um cuidado que nós temos que ter na jornada desse cliente desde o início, de quando há essa prospecção até de fato quando há a finalização da venda, se é que a venda é finalizada. Porque uma vez que você faz ali um bom atendimento e fideliza aquele cliente, aquela jornada fica quase que ininterrupta. Claro que quando a gente fala aqui de bens de maior valor, né, como o carro, por exemplo, essa jornada ela pode ser até maior, porque ele vai trocar daqui 2, 3, 4 anos. Mas dificilmente ele vai embora ou ele vai procurar outro lugar se ele entender que a pessoa que atendeu ele deixou de ser só um lojista, só uma loja, só um vendedor, e passou a ser alguém que de fato ele confia para que ele indique um amigo familiar e para que ele mesmo volte a considerar uma etapa de compra. Então, quando a gente fala dessa pergunta do NPS, da indicação do amigo familiar, é desde o início, é a relação que se cria. Claro que, né, a gente não vai, pode ser que não seja perfeito em todos os momentos, mas tentar ser transparente, indicar para o cliente o que ele de fato vai receber. E isso é bastante legal no que a gente tem aqui na Iturã. A gente faz ali todo um apanhado de informações, né, sobre todos os planos, informações sobre a nossa parceria. Isso está sempre muito claro, e para nós a transparência e o cuidado é de extrema importância. Se a gente começa a cuidar disso desde o início, dificilmente esse cliente vai embora. E quando a gente está tão na moda a palavra fidelizar nada mais é do que fazer com que aquela pessoa considere sempre você para indicar alguma coisa. Né? Que legal, que legal. Sim, é você se tornar referência para ele. Se tornar referência. Você fala para a pessoa. E você sempre que vai no médico, você pensa assim, deu uma dor de cabeça, você tem que ir no médico. Você sempre tem um médico de referência. Eu vou lá. Ou um hospital de referência, alguma coisa, você fala, não importa, eu vou lá. Primeiro, você já sabe o primeiro lugar que você vai, porque isso aí você gera essa fidelidade. Mas falando sobre indicação, eu acredito que existe toda uma esteira também, desde o primeiro contato com esse cliente, para que você esteja na lembrança dele. Ele não precisa efetivamente ter feito uma compra para lembrar e fazer uma indicação a seu respeito. Por isso que é tão importante você cuidar dessa experiência desde o princípio.
né? Então, por exemplo, trazendo um pouco dessa realidade, quando eu lido com bastante lojista, né? Eu sempre converso com eles, eu falo, você cuida do formato que o teu vendedor está atendendo, porque você pode não ter o produto que ele quer nesse momento, mas será que você ficou na cabeça dele para que um familiar queira comprar e ele fala, poxa vida, dá um pulinho lá na loja, né? Eu fui bem atendido, o pessoal tem um processo, tem uma história, uma cultura que eu gostei, e aí passa a indicar você, mesmo que ele não tenha uma relação comercial com o seu negócio, né? Então, acho que essa possibilidade de você expandir o teu negócio através da indicação, ela começa mesmo que você não tenha, de fato, uma relação comercial com esse cliente. Por isso que, para mim, eu acho que o conceito começa um pouco diferente. As pessoas entram no Customer Experience, na experiência como cliente. E cliente, as pessoas associam aquele que adquire algo. E eu acho que o maior erro é esse. Porque não importa, qualquer ponto de contato, ele já virou um cliente. A partir dali você cuida da jornada dele. E entrando no que você colocou, né, de promotor, de indicador, que o NPS é isso, né? Então você tem o detrator, o neutro e o promotor. Me preocupa porque antigamente, quando a gente falava de lojas, inclusive, eu falo com a Rita, que é minha amiga, e aí eu sou um detrator. E quando eu sou um promotor, eu falo também com a Rita. Antes era 1 para 1, ela passava 1 e isso era pouco. Quando a gente fala do advento internet, né, de redes sociais, assim, eu tenho um conceito, mas eu queria ouvir vocês, porque aí eu já não estou falando de eu e o Flash estarmos falando mal ou bem daquela loja. Eu estou falando de uma comunidade onde eu tagueio diversas empresas, diversas redes, e isso deixou de ser um negocinho. E aí, assim, o Flash aqui foi atendido mal naquela empresa, mas estava mais tranquilo. A hora que ele viu aquilo, dá uma incendiada. Então eu também vou junto nesse negócio, porque aquele cara me tratou mal há 3 meses atrás. Então, fala um pouquinho pra gente, porque o lojista, e o Flash me corrija se eu estiver errado, ele tá cada vez mais indo e aprendendo a utilizar a rede social. Sim. Mas ele tá aprendendo. Rita, deixa eu começar com essa. Fica à vontade. Porque falando de loja, infelizmente demorou muito tempo para o lojista entender que a rede social ou que a voz ativa do cliente, ela tem uma força. Então hoje a gente acaba atendendo muito lojista que não se preocupa com o comentário que foi feito no Google, não se preocupa em colher comentários e depoimentos positivos daqueles clientes que tiveram uma relação legal e simplesmente deixam, né, decorrer ali. E querendo ou não, se você se coloca no lugar de consumidor, toda vez que você pensa em adquirir um produto, e falando de loja de carro, né, existe uma confiabilidade muito grande quando a gente fala de seminovo, porque envolve pós-venda, né, todo um risco e um medo de compra. Simplesmente o lojista deixa de se preocupar com o que o povo está dizendo, né? E a gente, como eu falei, a gente nos colocando no lugar de consumidor, a primeira coisa que eu vou fazer antes de fazer uma compra, que eu estou injetando um valor que às vezes foi suado para que eu, né, compre o meu bem ali, eu vou procurar o que o povo está falando. E eu posso ter gostado do produto, mas se eu fiquei com medo de adquirir aquilo ali, eu desconstruo tudo que você me falou de positivo. Infelizmente, os lojistas acabam não se preocupando, e aí eu acho que está um ponto bem importante. E esse é um ponto super legal. Hoje a gente tem, todo mundo sabe, né, que existe um site, né, que todos nós, como consumidores, né, que somos também, a gente dá uma olhadinha nele antes de dar uma comprada em qualquer coisa. Que seja um fósforo, que seja um bem de alto valor, de alto custo. E esse site, quando a gente conversa com os times de lá, inclusive, hoje, 97% dos acessos que acontecem nesse site acontecem apenas de visualização. Só 3% de fato viram uma reclamação. É um dado que a gente tem que acompanhar, porque de fato, as pessoas que entram lá, assim como nós fazemos, elas não entram para reclamar o tempo inteiro, elas entram para olhar a reputação da empresa. Com o advento das redes sociais, especificamente também falando de nós, a gente também é usuário. Hoje, a maioria de nós entra no Instagram para ver o que está acontecendo. Então, a gente entra lá para rolar para baixo, para entender o que está acontecendo. E se as marcas e as empresas e as lojas estiverem conscientes de que estar também ali nas redes sociais, respondendo um cliente que vai por lá, estando presente, porque o cliente, e essa é uma coisa que a gente tem que desmistificar, o cliente, e eu concordo com a Aline, né? Não é que o cliente tem sempre razão, mas ele quer que quando ele faça algum tipo de apontamento,
ele tenha a solução dele acontecendo. Seja ouvido. Então, que ele seja ouvido. E a maioria dos clientes, isso é uma pesquisa que saiu há pouquinho tempo, inclusive, agora no meio do ano, né, de uma grande plataforma de tecnologia, 73% dos clientes que têm seus problemas resolvidos voltam a fazer negócio com aquela marca. E aqui é importante essa frase: 73% dos que tiveram os problemas resolvidos. Ele não disse que ele não teve problema, ele disse que teve os problemas resolvidos. Quanto mais as lojas, as marcas, elas estiverem ali conscientes de que elas têm que tratar e olhar como ela é vista no mercado, como ela é vista na comunidade. Há muito tempo atrás, a gente tinha aquela relação do lojista, inclusive, quase que como um amigo, né? Vai lá comprar com o meu amigo. Não era comprar com o vendedor, era comprar com aquela loja. Possivelmente você não sabia nem o nome da loja que estava lá, é lá comprar com o meu amigo. E nada mais é do que era a indicação do que a gente chama hoje de NPS. Claro que hoje há tecnologias que a gente pode ir conquistando, mas de fato, organizar e entender todos os pontos da jornada, trazer inclusive esse cliente final para dentro da minha loja, seja, a gente estava conversando antes, sim, né? Se a gente tem ali um cara que ele está o tempo inteiro preocupado com a jornada do que acontece na loja dele, o cara pode entrar para voltar, por exemplo, para renovar lá um seguro, por exemplo, quanto se ele tem lá a Ituran, ele pode voltar para fazer uma renovação de contrato e chegou lá, gostou de um carro, e aí ele segue contigo, que às vezes pode ser uma compra de oportunidade. Então, e especialmente falando deste mercado brasileiro, compra, a gente sabe que a gente está aqui na Fenalto, uma feira linda que tem vários estandes dos caras que são os parceiros que viabilizam essa compra, uma financiadora, e o brasileiro ele tem uma paixão de fazer a compra, e é uma compra que, se ele for parar para organizar de maneira muito racional, pode ser que ele não faça. Mas se a gente estiver olhando para aquela jornada, entendendo, e aquele cliente final, ou o próprio lojista, ou o vendedor da loja, porque ele também é um cara importante, né? Para olhar a satisfação dele, aí a indicação vai ser só uma consequência daquilo que ele tem, né? Até pegando um gancho do que comentou, até comentando de você entrar lá, fazer comentários, às vezes um cliente entra, se reclama do início da sessão. E eu pegando também do que a Aline também complementando, que ela falou que o lojista às vezes não entendeu ainda, né, a importância de você dar atenção para isso. E aqui a gente fala de um mundo que ninguém é perfeito. E todo mundo está factível a cometer algum tipo de erro. E quando o lojista dá atenção para esse tipo de portal, é uma maneira dele se retratar, e inclusive ele não viu que para ele é tão bom, porque ele está formalizando frente a todo mundo, que nem você comentou, o índice de resposta, o índice de... né, que isso é sensacional para a pessoa, porque problema todos têm. Não existe um mundo perfeito. É isso que eu achei, o lojista ainda não conseguiu girar essa chave. Então existe uma preocupação muito grande, sim. Fica um recado para você que está assistindo, você lojista. Você deve responder todos os clientes. Claro. Aquele que elogia, aquele que critica, porque isso vai jogar a seu favor, você pode ter certeza. É indicação natural, né? Porque eu acho que o problema também é uma questão de expectativa. Tem o problema real, ele entendeu, mas tem a emoção e a expectativa em cima desse problema. Dependendo do momento dele, um problema de um recibo que ainda não foi transferido dentro de uma loja, aquilo se torna um inferno, porque ele está vivendo um outro problema. Se você não resolve, pronto, você matou uma jornada. É pequeno para uma loja? Sim, mas para esse cliente nesse momento é algo gigantesco. Especialmente falando desses, desculpa, Aline, especialmente falando desses, quando ele não responde só aquele cliente, ele responde todo mundo que entrou para olhar. É isso, por favor, porque tem gente que sofreu o mesmo problema, sei lá, 2, 3 meses atrás. Isso. É isso aí. A gente tem que entender que o cliente tem um momento dele também, né? A parte de tudo que ele está vivendo. Às vezes o problema é pequeno, né? Mas ele está tão sobrecarregado, principalmente quando a gente fala, né, do nosso dia a dia, da correria do dia a dia, a gente tem que se aprender a ter empatia, né? Eu acho que esse é um ponto importante para respirar fundo, vamos entender a fundo o que realmente esse cliente está vivendo, o que ele está trazendo para nós, e isso vai fazer com que a gente corrija curvas, né, que às vezes a gente, nesse momento só que a gente vai entender que a nossa curva está errada, então a gente precisa fazer uma correção de rota, né, para que os próximos não passem por aquele problema. Eu só queria complementar o que a Rita falou de métricas, né? Quando a gente fala de experiência do cliente, eu que estou numa empresa de tecnologia, a gente trabalha muito em cima de algumas KPIs. Tem a NPS, o CSAT, que é a pesquisa de satisfação, o SES, que é o esforço do cliente em cima do que ele está vivendo conosco.
O lojista, ele, às vezes, ele olha para esse conteúdo e enxerga isso como um mar de impossibilidades. Mas por que é que eu, né, tendo um produto, eu vou correr atrás dessas métricas? Isso não é para mim, isso é para empresas que trabalham com algum outro tipo de serviço. E não, né, a gente coletar esse tipo de informação é essencial para qualquer tipo de serviço. Produto, serviço, tecnologia, todo mundo precisa entender quais são os seus indicadores e como nós estamos frente ao cliente. E aí, falando de métrica, a gente tem hoje o VOC, né, que é a voz do cliente, que é exatamente isso. Como que eu vou entender a experiência do meu cliente se eu não escuto o que ele está falando para mim? Né? Então, escutar o cliente em todas as frentes, desde uma rede social até acolher um feedback, fazer um resgate de um lead, né? Que nós trabalhamos muito com essa metodologia de resgate, para entender se esse cliente que não fechou negócio conosco, como é que ele se sentiu, qual foi a experiência, para que a gente possa evoluir. Boa. A gente está falando bastante dessa questão, você que está acompanhando aí, falando da experiência do cliente. E já estamos vários insights aqui, as meninas já deram várias dicas aqui de como você atuar, mas eu quero me aprofundar um pouco mais, Carrizo. E eu uso uma frase que inclusive eu falo que ela norteia tudo que eu faço, e ela chama, a frase é assim: cuide das pessoas, isso vende. Sim. Né? E por que eu tô falando isso? Porque vocês hoje estão à frente de times e eu sou um cara muito vidrado em gerações. Então, geração de pessoas e tudo mais. E nós temos uma geração muito jovem hoje, na grande maioria dela imediatista, na grande maioria dela de resposta muito rápida, às vezes até mesmo sem pensar. E aí, para vocês que são líderes hoje dessas pessoas, como fazer para que essa geração imediatista, rápida, que quer tudo bate-pum, que acha que é o bateu, levou, que é aquela coisa, como fazer com que essas pessoas, frente a uma adversidade, consiga absorver essa ideia de que a experiência do cliente é muito importante? Como fazer com que elas, né, mesmo tendo esse perfil, consigam tratar o cliente da maneira correta e fazer com que, às vezes, uma adversidade se torne uma experiência e depois esse ciclo que a gente comentou até agora? Eu acho que, independente da nossa geração, né, ser mais imediatista, o cuidado com o cliente, ele faz parte de quem você é. Né? A gente tem que entender qual é o perfil da pessoa que está ali. Essa pessoa, ela gosta de tratar de pessoas, ela gosta de escutar, porque imediatista por imediatista, hoje eu acredito que todo mundo é. É difícil hoje você encontrar uma pessoa que não corre o WhatsApp no 2.0 porque tá com pressa, né? Então, eu acho que, primeiramente, entender se essa pessoa tem vocação, se ela gosta de lidar com pessoas, né? E aí, o fato dela ser imediatista vai ajudar ela a ser ágil, muitas vezes, na resposta ou na solução. Não vejo isso como um problema, né? Mas a gente tem que entender a pessoa que está ali conosco, né? Se o imediatismo dela tá para acelerar e ajudar a resolver e trazer uma solução efetiva, ou se tá porque ela não sabe lidar com pessoas. Eu acho que existe uma diferença com relação a isso, que independente da geração, faz parte de quem a pessoa é. Perfeito, legal. Até complementando, né? Essa é uma pergunta engraçada, porque às vezes a gente fala assim das gerações, né? Eu, por exemplo, tenho várias em casa, né? Sou mãe de 2 filhos, um adolescente que é a geração do TikTok, que passa o vídeo em menos de 40 segundos. Se tiver mais de um minuto, ele já cansou. E esses são os caras que estão trabalhando com a gente agora. E quando a gente fala do cara que é e eu concordo com a Lívia, o cara que responde de imediato também é um cara que está esperando a resposta do outro lado. Claro que é um desafio muito grande. De novo, falando de experiência, é muito engraçado isso. Às vezes a gente vai nos eventos de experiência, né? Todo mundo que fala de experiência é muito apaixonado por esse assunto, né? E a gente vai fazendo os dentes assim, todo mundo fala assim. É muito engraçado porque a gente voltou a falar de um negócio chamado humanização, que é muito louco. Em época de inteligência artificial, a gente tem que voltar para um outro cara que é o IH, que é a inteligência humana, que é de fato entender que aquela é uma outra pessoa. Eu acho que o grande desafio nosso é ser inspirador para essas pessoas, para que elas entendam que de fato, e não porque se um lojista chega para um vendedor hoje e fala assim, por favor, Aline, vai lá e atende bem o cliente, porque tem que atender. Tem que atender é diferente do porquê que atende. E aí, especificamente falando dos vendedores, o CX vende, eu falo isso em toda a reunião, eu falo, e o pessoal lá,
CX vende, experiência do cliente vende. Ninguém tá aqui pra fazer, ninguém que é ONG, né? Pra falar assim, vamos fazer porque é bonitinho, porque tá na moda. Não, isso vende. Isso traz o cliente de volta na loja, isso faz de fato o que a gente gosta de falar de fidelização, ele traz de volta. Então, inspirar essas pessoas, e a gente volta lá para os primórdios do que a gente tinha de gestão de pessoas, que é de fato liderar por inspiração. É de fato trazer essas pessoas. Claro que tem uma parte muito lógica, que é o que a Aline colocou. Entender se aquele de fato é o perfil. Eu acredito que as pessoas não são ruins no que elas fazem, elas só estão alocadas em locais errados, né? De repente ela tem um perfil para fazer uma coisa e você colocou ela para fazer outra, aquela pessoa dificilmente vai ter sucesso naquilo que ela faz. Mas inspirar e entender, inclusive para que os lojistas vejam, os vendedores que estão lá dentro da loja, se ele acreditar que de fato experiência vende, a experiência vende. E aí aquele cara vai voltar com certeza. Isso tem que ser muito mais inspiracional do que lógico, na minha opinião. Eu posso trazer um ponto aqui? Eu vejo, né, a gente se preocupa, o dono da loja se preocupa às vezes com a experiência do cliente, mas ele tá tão centralizador ainda, a gente sabe, né, que esse processo, ele quer comprar o carro, ele quer vender o carro, ele quer cuidar do cliente, e ele acaba se perdendo no processo. Acho que, né, justamente com a Autocurva a gente percebe muito isso, né? Mas ele esquece que a primeira experiência, e a gente fala muito isso na Ituran, a maioria das nossas vendas de seguro, só para fazer um ponto aqui, por telefone, pelo site, está acontecendo. Pouco existe presencial. E nosso primeiro ponto de contato é quando ele vai instalar o nosso rastreador. Então ele tem um contato ali, a gente agora cuida dessa experiência de contato. E eu entendo que na compra do veículo, e vocês têm mais experiência do que eu, é o vendedor. Não é o dono da loja o primeiro contato, é o vendedor. E aí eu faço uma pergunta: o que vocês entendem como ferramenta ou como treinamento básico para que esse vendedor primeiro entenda o que é importante essa experiência, né? E como ele pode atuar? Porque assim, por mais que o dono veja e fale assim, não, o meu NPS aqui tá 50. Não é você que vai resolver isso, amigo. É o teu front que vai responder isso. Como é que a gente pode, né, para o pessoal que está aqui escutando, quais são os primeiros passos? Como eu arrumo essa primeira jornada? Por que não arrumar tudo de uma vez? Sabe disso? Então, passo para elas aí. Você acha que tem muito isso na loja também? Cuidou absurdamente desse processo da experiência com os vendedores, né? A gente toma muito cuidado. Até semana passada a gente criou um novo termo lá na loja, viu, Belo? Chama digital humanizado. Porque não tem como, a gente não consegue fugir mais dos acessos a portais, redes sociais e tudo mais, mas a cada momento essa questão da humanização, do IH, como você perguntou, tudo, Rita, assim, a gente tem que cada vez estar mais próximo, e isso vai gerar experiência. Quanto aos vendedores, eu sempre comento muito com o time, falo para eles o seguinte: gente, toda vez que entrar um cliente na loja, vocês não têm noção do que está acontecendo na vida do cliente. Eu bato muito nessa tecla. Eu falo, quando o cliente chega na nossa loja, às vezes o cliente chega lá, tá o lead assim, cliente veio para vender o veículo. Cara, não, ele não veio para vender o veículo, ele veio atrás da gente para que nós possamos ser a porta de entrada para a solução do problema que ele quer resolver. Talvez seja vendendo o veículo, talvez não seja vendendo o veículo. Boa. Né? Então eu falo muito, entenda, pergunte, converse com essa pessoa. E aí eu tenho que falar um pouquinho, né? Acho que o investimento no clima, do ambiente, faz com que a experiência do cliente aconteça. Então lá um exemplo, nós temos, já foram lá, a Rita vai lá, né? Tem as mesas, a gente serve o nosso cappuccino, tem tudo isso, e traz o cliente para o nosso lado e faz com que ele se abra realmente e a gente entenda de verdade e possa atuar de maneira cirúrgica. Eu acho que aí está o grande segredo, né? E aí eu vou estender agora a pergunta que você fez para que elas falem essas dicas, né? Pra gente aí conforme você solicitou, como você conduziu. Quando a gente fala de humanização, eu acho que existem duas vertentes aqui. Quando a gente fala de digitalização, existem experiências em que o usuário ele vai gostar, quanto mais digital for, mais vai ser atrativo. Como, por exemplo, no streaming. Não existe humanização no streaming. Aí, quanto mais digital ele for, mais fácil de usabilidade, mais fidelizado o cliente fica. Já quando a gente fala de produtos que mexem com a emoção, como, por exemplo, a compra de um carro, que às vezes é a realização de um sonho, né? Ou solucionar um problema, né? Estou falando agora como uma empresa de tecnologia, a gente acaba enfrentando
alguns problemas, suporte no dia a dia, o cliente ele gosta sim de se sentir o contato humano, né? E aí tá um ponto importante que o Flash falou, escutar o cliente. Aí quando você fala de desenvolvimento de pessoas, a gente vai para um conceito de soft skills, que é aquilo que a gente tem como natureza, aquilo que vem conosco, né? Existe o básico, eu acredito, para quem é vendedor. E vou colocar no topo da lista. Saiba escutar o seu cliente. Tenha paciência para escutar. Entenda qual é o momento que ele está vivendo, né? Para que você construa esse sonho junto com ele. Muitas vezes esse cliente ele chega na loja com uma ideia, né? E aí você vai entendendo e você vai construindo junto com ele, né, o caminho a ser seguido. E nisso nasce a experiência, nisso nasce o relacionamento e a fidelização, né? Então, algumas skills são básicas quando a gente fala de relacionamento. Eu tenho que ter empatia, eu preciso gostar de cuidar de pessoas e principalmente escutar o consumidor. E aí, lógico que a gente vai para uma frente de desenvolvimento de hard skills, que daí são treinamentos que a gente pode colocar, inteligência emocional, né? Porque o vendedor ele não está tratando somente ele com a venda, ele vai ter que tratar com o pós-venda e saber contornar situações de objeções para que mantenha-se esse cliente fidelizado, né? Para que a gente consiga contornar um momento em que o cliente estresse, né? O Flash sabe que trabalhar com carro não é fácil, né? Quando o cliente vem com um problema, né? Às vezes tudo aquilo que você teve todo um trabalho de construção acaba sendo desconstruído ali, e como manter esse relacionamento sem que o problema destrua tudo isso, né? Então a gente tem como enfrenta, né? Como e não enfrentar isso, né? Então não é fácil ser vendedor, né? Mas a gente tem como melhorar cada vez mais, mas eu diria que a inteligência emocional, né, e saber escutar o cliente é primordial. Fácil, Carlinhos. Olha pra mim, eu tenho 23 anos, olha aqui você tá. Fez 23 já? O estresse nem prejudica, cara. É tranquilo. E aí falando, quando eu tava ouvindo a Aline falar, eu fiquei aqui pensando, né? De novo, stalkeei o podcast, achei super fantástico. E aí, quando a gente olha lá, acho que o público aqui vai falar, a gente tem um cara que é o dono da loja, que é o cara que tá aqui olhando para ver como que ele vai poder melhorar de novo, se vende. A gente tá aqui falando de nada romântico, eu falo muito isso, né? Não é experiência do cliente para ser romântico, tudo vai dar certo, é uma maravilha. Começou aqui, o cliente vai em 10 minutos, você vai fechar uma venda do carro. Não vai. E a gente tem um cara que é o próprio vendedor, né? Que é o cara que tá lá, e aí o Carrizo começou essa pergunta de uma maneira bem legal, que é, de fato, o que a gente vai fazer com o que pode se fazer, de dicas. Aí eu vou separar duas coisas, né, da minha fala. A primeira falando com o lojista, né, com o dono da loja. Dono da loja, escute o vendedor. Porque às vezes o cara sabe o que está acontecendo, mas de repente ele está tão focado ali na meta, na venda, de como ele vai colocar, de quanto que ele vai, do que o cliente, que ele inferiu o que o cliente achou. E de repente, né, a vovó falava que o diabo mora nos detalhes, né? Então é de fato olhar o detalhe ali. Então, para o vendedor, aí pro dono da loja, escute seu vendedor, entenda, porque quando a gente fala de experiência, a gente fala de experiência também da pessoa que trabalha contigo dentro da loja, né? Isso é super importante para que ele possa te dar insumos, insights daquilo que você de fato vai seguir. E aí, quando a gente fala dos vendedores, falem também, né? Conversem, exponham e de fato escutem. E escutar é diferente de ouvir, né? Então é de fato entender o que o cliente quer. E às vezes a gente tem por tendência a achar que isso vai demorar muito vai demorar muito mais, eu vou ter que escutar o cliente, vai falar, e na verdade isso vai ganhar um tempo enorme, porque o ser humano ele tem um tempo tão grande. Enquanto eu falo, a maioria de nós aqui, inclusive eu mesmo que estou falando, está tentando adivinhar o que eu vou concluir de pensamento natural do ser humano. Mas quando a gente para de tentar adivinhar o outro lado, começa a entender o que é aquele lado, e você falou uma coisa, Flecha, fantástica. Às vezes o cara chegou na loja e ele tinha... de repente ele não queria vender, ele queria de fato uma solução do problema. De repente você pode fazer uma troca de uma maneira, porque ali naquele momento ele não quer se desvencilhar do bem, pelo contrário. E aí a maneira com que se trata é muito diferente. Eu estava ouvindo uma parte do podcast de vocês falando sobre consignado, né? E isso é de um negócio tão... Esse eu acho que é o segmento que mais fala de experiência.
Porque o cara confia em você para deixar isso legal. Você não vai pegar teu carro e encontrou com uma pessoa aqui há 2 minutos e vai entregar na mão dele. Você não vai. Então, o consignado é um negócio que, de fato, a gente fala da essência da experiência, que chama confiança. É confiar que aquilo vai dar certo. E aí, do outro lado, a possibilidade que o lojista tem de ter de girar o estoque dele ali, sem precisar, de fato, ter um estoque, e do que o cara tem de confiança. Aí eu ouvi lá uma parte que vocês falaram assim, do cara ver que tá lá dentro do estoque e tal. A gente teve um caso desse não tem 2 semanas. 2 semanas. E aí, claro que, de novo, olhar o cliente de cada jeito que ele seja. Então, no caso específico desse case que a gente tem, o cliente tinha um carro de alto valor. Era um alto valor de bem, sim, mas também era um alto valor sentimental, carro de coleção. E a única coisa que ele queria eu quero pôr um rastreador. Quero pôr... o carro tá lá no 6º subsolo. E a gente falou, tá no 6º subsolo. A gente vai pôr o aplicativo, pode ter algum, né? Porque tá no 6º subsolo. O cliente falou, não tem problema, desde que eu saiba que quando tiver eu confio na Ituran. A gente falou, beleza, vamos fazer. A gente fez, instalou, conversamos com o lojista. Não sei se o subsolo funcionou, tá funcionando no aplicativo do cliente lá. Mas se ele teve pro cliente, e a fala dele é engraçada, porque a gente escuta, ele fala assim, eu tava conversando com um amigo falou pra mim pra eu fazer isso. Você vê como um amigo é importante pra indicar, né? O amigo falou assim, acho melhor tu tomar cuidado, que tá lá o carro não consegue nada. E aí ele quis instalar o equipamento. Mas imagina se você se você como lojista chegar e falar assim, eu vou te dar essa garantia pra você ver que tá tudo funcionando aqui. Nossa senhora, isso é de fato criar uma relação de confiança, porque hoje ele entrou como consignado, amanhã ele é teu cliente. Deu a brecha. Você percebeu? Estoque monitorado. É isso. Você quer falar? Não, como tá funcionando lá? Vou deixar você falar e eu vou complementar. Então, é isso, né? A gente tá na Fenalto aqui, inclusive, com um produto na Belo Oscar, 100% do estoque já monitorado, ou seja, a gente inventou uma solução a custo, o Amit deu depoimento, não sei se você acompanhou no primeiro podcast, sem lucro. O presidente da Ituran assumindo que é um produto sem lucro para levar uma solução pro lojista, né? Para que de fato você possa fazer a gestão do consignado, do test drive, saber se foi para funilaria, se não foi, clientes assim que precisam. Quando você fala pro cliente, pode deixar aqui, tá monitorado, você pode acessar. Você levou confiança, que é o primeiro princípio da experiência. E aí, como tá essa experiência lá na Belos? Cara, sensacional. Vou contar, são 2 situações. Primeiro, da surpresa dos clientes. Quando nós começamos, nós primeiros iniciamos com os carros próprios. E aí, quando nós começamos, fizemos um termo de autorização para o carro consignado. E quando o cliente, a gente fala que vai instalar um rastreador no carro consignado, todos se surpreendem. Como assim rastreador? Nós vamos colocar um rastreador no teu carro, porque, tá vendo? Nós temos que pintar o para-choque do teu carro, tem que pintar, então, tem os pressadores de serviço, a gente quer saber onde o teu carro tá. Se teu carro, o pressador não andar com o teu carro indevidamente, para saber que, né, o carro não tá... Deus o livre, o cara sai à noite com o teu carro, então a gente cuida. Caramba! Então, se a turma já confiava na Belos por causa de 33 anos, já tem um histórico, sim, né? Com o monitoramento, sensacional. E aí eu trago para nossa situação também. E vocês conhecem a Belos, tem 12 mil metros quadrados lá, e esses dias a turma batendo cabeça procurando um carro. Tá brincando? E aí, cara, a gente começou a fazer o processo. Beleza, aí daqui a pouco o Alessandro, nosso gerente de vendas, vem lá. Deixa, nosso carro tem rastreador, né? Então, assim, nós não estamos achando o carro. E aí nós temos um lavacar que fica lá pra cima. Enfim, e às vezes tem lá, né? Umas vagas lá naquele pelo. E aí eu falei, me passa a placa, né? Eu entrei no sistema, tinha ter a placa, eu falei, tá lá em cima, do lado do lavacar. Tava na vaguinha. Sensação de poder, né? Então, isso aí é sensacional. Então, muito bem falar aqui, além do estoque monitorado para você, lojista, se tem alguma dúvida, tá assistindo o podcast agora, vem aqui no stand da Ituran, porque se quiser vai dar no stand da AutoConf de loja para loja também, vou estar lá, faço questão de explicar como é que funciona, todo o nosso estoque na palma da mão. Aquele depoimento do Belo que ele fala que teve um veículo roubado há muitos anos atrás, deixou, depois de uma semana que o cliente veio na loja, eu precisava ver o carro. Não tava. Não tava. Já pensou? Cara, isso já aconteceu com muitos lojistas. Não, e a cara pra falar pro cliente, né? Pro dono do carro. Imagina. Vou contar pior. Tem um caso da Belos, não sei se o Belo te contou isso agora, eu vou
Aqui não tem mostrar, cara. Ficou um ano um carro sumido. Foi aberto o boletim de ocorrência. Demos o carro como desaparecido. Um ano o carro. Aí um dia o Silvan foi numa funilaria. Ah, não. Tinha o carro lá no fundo com a capa em cima do negócio. Era o carro. Meu Deus. Pensa. Nem o funileiro que pegou o carro sabia de quem que era o carro. E, gente, aqui é engraçado, mas eu vou falar, é a realidade de muitos lojistas. Sim. O Brasil tem mais de 60 mil lojas de carro. Essa história que eu conto aqui, ela certamente se repete. Curitiba agora, daquele evento dos 15 veículos que foram roubados. Pois é. No sábado. Desculpa. Rodrigo, mas deixa eu só puxar a sardinha que isso era antes do AutoConf, viu? O AutoConf isso não acontece mais. E aí a Belo, por mais que o AutoConf, olha que legal, por mais que o AutoConf seja desenvolvido lá dentro, nós somos usuários do AutoConf. A Belos é usuária do AutoConf. Né? E isso certamente, pegando o gancho da experiência, melhorou a nossa experiência como gestão. Tem uma plataforma, faz tudo E a Ituran veio para complementar, né? Então, sensacional. Só complementando, eu gostei muito da palavra que vocês usaram, confiança, porque quando a gente fala de experiência do cliente, todo mundo, quem não tem muito esse estudo, né, como a gente que está sempre se atualizando e conversando com outras pessoas, acredita que isso está muito voltado a relacionamento. E experiência não é só relacionamento, né? Você gerar confiança, como por exemplo, vou inserir um rastreador no seu carro porque isso vai te dar segurança e gerar essa confiança. Às vezes o cliente ele não ficou nem 100% satisfeito com o atendimento, mas a confiança e a credibilidade que a loja conseguiu transmitir através de uma ação simples fidelizou esse cliente, né? Cada cliente tem a sua forma de ser fidelizada, cada cliente tem a sua forma de engajamento e nem sempre é o relacionamento. Tem gente que não gosta muito de papo, né? Mas o pouco que você leva do teu conceito, da tua história e de pequenas ações como essa, você ganha o cliente como indicador e por aí vai. Eu queria voltar ao ponto que elas trouxeram, a Rita trouxe um ponto. Tá bom, você está preocupado no atendimento do seu cliente e do vendedor, mas quantos lojistas de fato estão preocupados com seus vendedores? Né? A gente fala de NPS, tá ouvindo o externo, tá em casa. Tá cuidando? Tá treinando? Vocês lá na Belo, eu vejo o volume de treinamento que vocês têm. Eu acho assim incrível. A Ituran, a gente tem um volume de treinamento com as nossas equipes, assim, é incessante, isso nunca acaba. E eu vejo lojistas ainda brigando na pauta com seus vendedores, mas não oferecem um treinamento de experiência, não oferecem uma ferramenta, ou escutar ele. Será que ele está com problema naquele momento? É importante conceituar, porque o cara pode ter muito talento, mas se esse talento não for cultivado, ele perde rápido. E eu faço um comentário aqui, legal isso que o Carriço comentou, Carriço, muito pertinente, porque é o seguinte, a experiência ela começa de dentro para fora, né? E por que eu tô falando isso? A questão de capacitação, eu sempre trago 3 frentes. Eu tenho que cuidar sempre de 3 frentes. Quando eu falo cuide das pessoas, você tem agora há pouco essa frase, eu tenho que cuidar, pessoa que estou à frente da organização, eu tenho que cuidar do meu time, para que esse cuidado com o meu time se reflita no cuidado do meu cliente. Não é o efeito reverso. Não é. Não posso tratar mal o meu time. É isso aí. Não adianta você pensar que eu vou bater, não vou dar treinamento, é na base da pancada. Troca o vendedor, mas não tá adiantando. E vai achar que na hora que o cliente chegar, ele vai abraçar o cliente. Esse é um indicador interessante. Se a tua loja tem turnover e você acha que nunca nada dá certo, começa a olhar pra dentro que possivelmente... Isso é a experiência do cliente. Com certeza. Nasce aqui, esse era o ponto que eu queria trazer. Nasce de casa. Tem que nascer de casa. O liderado é o reflexo do líder, né? E para quem não conhece o termo turnover, né? É a saída frequente, um ciclo constante de novos colaboradores. E aí você não tem tempo, né? Nesse ciclo você nem tem tempo de criar um colaborador que leve a sua cultura, porque existe muito essa questão cultural quando a gente fala de time, como reflexo para o seu cliente, né? E é como o Rodrigo falou, é uma cascata. Começa no dono, reflete no Rodrigo, vai para o time que reflete no cliente. Eu tenho muita preocupação com a experiência do cliente, acho que a Rita cuida isso fantasticamente, tenho certeza que a Aline ouve o cliente fala mal do vendedor, aí vai lá e dá porrada nesse vendedor. Mas você escutou de fato o que o cliente reclamou? Se foi dele ou se foi da experiência que está sendo gerada? Então assim, tem que cuidar, né? Os lojistas têm que cuidar da sua equipe.
Acho que é a primeira dica, né? Para cuidar do NPS, cuida de casa. Cuida de casa primeiro. Porque, inclusive, é o cara, um funcionário ofensor, né? Alguém que esteja ali, ele é o teu primeiro ofensor, porque a maneira com que ele se comporta vai determinar, inclusive, aí de novo, né? Sem voltar no romantismo, é a maneira com que você tenha lucro. E treinar bem um funcionário é garantia de lucro. Especialmente porque se você tem que demitir e contratar outro funcionário, vai dar muito mais trabalho, você tem custo de treinamento, tem custo para ensinar o trabalho, ele vai demorar mais tempo para atingir meta. Então é um fato. Eu gostei de uma frase que vocês usaram ainda há pouco, que era: ninguém nunca ficou... Eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é, de fato, cuidar dessa jornada, porque ninguém nunca ficou... ninguém nunca deixou ruim ter mais lucro, né? Eu acho que todo mundo quebra ninguém. Aí não adianta o recebimento, não adianta o CRM, não adianta nada, porque quem recebe é o humano. Aí o vendedor, nesse caso, ele passa a cuidar só da sua meta, mas não cuida da lucratividade e o bem geral de toda a empresa, do crescimento e desenvolvimento. Comprou carro mal, o que acontece? Prejuízo. E quem cuida da entrada? Você não tá lá o tempo todo, tá? O Belo também não tá lá o tempo todo. É criar o sentimento de dono, né? Exato, criar sentimento de dono, né? Se sentir responsável e parte do desenvolvimento. E você sabe, só fazendo o seguro é muito parecido. Por quê? Lógico, não tem um custo de 100, 150, 200 mil reais, mas ele protege um bem de 150, 200 mil reais. Então, lógico, tô falando de 2, 3, 4 mil, não importa, mas deu um problema, se mexeu com o bem que vocês ajudaram a vender. Então, ou seja, somos a continuidade dessa jornada da experiência do cliente, porque vendeu errado, vendeu sem perda total, bateu o carro, 75%, foi embora o bem. Então, nós somos responsáveis, lógico, com um valor muito menor, mas também responsável pelo aquilo que vocês venderam na ponta. E se o lojista entender que cada ponto da jornada é importante, quando ele chega no final e de fato vê que na hora da renovação, se ele vende bem o seguro Ituran, ele está trazendo o cara de volta para a loja e isso gera novos leads, isso é... Confiança de novo, você levou a confiança. Lembra aquele pacotinho de dinheiro que você me mostrou? Quer levar embora aqui, 60 mil reais você vai jogar fora assim que você sair, bater o carro, ter uma colisão. Ninguém quer isso, mas acontece. O roubo é uma doença. É isso. Estamos aqui... O Cauã faz isso o tempo todo com você? O Cauã fica aparecendo? Faz o tempo todo. O Cauã o bicho é uma figura. E ele é engraçado, ele faz e sai, porque ele sabe que, né? Que a gente não tá nem aí, velho. Gente, olha que bacana. Quantas coisas a gente já falou, né? Duas coisas pra mim aqui ficaram bem latentes em todos os comentários quando a gente fala de experiência, que é sobre escutar, sobre confiança. A gente falou isso várias vezes, escutar confiança. Posso falar que depois é o exercício que o Carrizo colocou aqui de fazer de dentro para fora, que é cuidar do nosso time, treinar, desenvolver para que a cultura se estabeleça e assim por diante. Mas como a gente está falando com duas lideranças aqui, né, Carrizo, a Rita e a Aline, vocês já deram dicas, mas além dessa dica, assim, eu queria pegar de vocês um pouquinho mais a fundo, que cada uma falasse uma boa prática que vocês fazem para gerar essa experiência para as pessoas e para o time que vocês cuidam. Vai gravar na cabeça do isso, do é para ficar registrado. vendedor. Presta atenção agora, lojista. Você que está assistindo aqui. Rita e Aline, por favor, uma boa prática de cada um. Olha, eu acredito que uma boa prática é entender que a experiência do cliente ela nunca acaba, né? Você nunca acreditar que a jornada do cliente tem um fim, né? E simplesmente deixar morrer ali porque o cliente, eu acredito que ele já é fidelizado, então vamos deixar quieto, ele vai voltar. Não, muito pelo contrário, né? Por que hoje a Coca-Cola investe tanto em recência da marca, em estar presente na vida das pessoas? Porque escolhe morrer, né? Então, seja presente na vida do seu cliente, né? Seja presente na vida do seu cliente interno, que são os seus colaboradores, e esteja sempre entendendo de fato, escutando, como a gente mencionou aqui, que é tão importante. E não tenha medo de evoluir, não tenha medo de mudar, não tenha medo de escutar o seu cliente, principalmente falando de lojista, no pós-venda. Lojista acredita que a experiência ou o contato com o cliente morre depois que vem, muito pelo contrário. Trabalhem a carteira do cliente, porque a gente tem em mãos grandes possibilidades, né? Hoje existe um estudo que manter fidelizado um cliente custa 5, 7 vezes mais barato do que adquirir um cliente novo. Então,
mantenha-se essa constância, entendendo, né, como que o seu cliente está se relacionando, como que ele está se sentindo com a sua loja, com a sua marca ao longo da vida, e nunca acaba. Top, Helene. Muito bom. Muito bom. Bom, falando aí de boas práticas, né, complementando o que a Helene falou, perfeito, eu achei muito fantástico a questão de escutar. Primeira dica: escute de fato os seus colaboradores. Senta para conversar, não faz treinamento, não. Senta, escuta, faz um fórum mesmo para escutar o que o cara quer, o que ele acha que ele pode melhorar, trazer ele para perto, né? Uma coisa que a gente tem feito que é bastante legal, claro, que ir lá e escutar, que às vezes escutar o cliente a gente acha que é escutar só na hora que ele tá ali no atrito, né? Aconteceu alguma coisa, ele voltou na loja, pô, aí já era. A Inês é morta, né? É de fato fazer pesquisa, entendimento, se comunique com os clientes. A gente tem feito um negócio muito legal e quando a gente fala de cliente, é cliente final, cliente instalador, cliente lojista, toda a parte comercial. A gente começou a fazer, de fato, pesquisas para dizer, e aí? Então, como que foi a tua jornada? E aí não é só a NPS, é olhar e falar assim, como foi quando você foi lá na loja? Quando você serviu um café, foi legal? Quando a gente faz uma visita, quando o nosso executivo faz uma visita para você, como é que é? O que você tá achando da visita? Como que o teu suporte de contato, como que foi? Isso faz muita diferença. E aí a dica de ouro é, quando receber, quando a gente trabalha na empresa, quando a gente é dono, sentimento de dono, a primeira coisa que você faz é olhar e falar, não, aqui não, macho, tá louco? Claro que não. É de fato olhar e falar assim, tira a defesa, tira a capa do super-homem que a gente acha, né, que é dono, super-homem, tira a capa do super-homem e analisa. E olha aqui, onde que eu posso melhorar? Esse cliente é cri-cri, mas eu vou olhar ele do mesmo jeito e vou entender os pontos. Eu acho que a grande dica aqui é olhar os detalhes, acompanha a tua equipe e escuta o cliente, porque no final dá certo. Sexo não é romântico, sexo vende. Perfeito. Carrizo, tá chegando o tempo aqui, uma né? hora, batendo o padrão, Batemos né? uma hora. Sim. Falamos em 40 minutos, já deu, viu? O papo vai rendendo, né? O papo vai rendendo. Mas a gente vai para as considerações finais já. Nós falamos muita coisa, muita coisa. Em nome do De Loja para Loja, mais uma vez eu só quero agradecer essa parceria com a Ituran, que é sensacional, ter vocês como apoiadores do canal, o carinho com o qual vocês criaram todo esse espaço aqui para que a gente pudesse trazer conteúdo. Então para nós é motivo de muito orgulho, muita satisfação, e poder dividir a mesa com vocês aqui hoje para mim foi motivo de muita alegria, né? Então agradecer já de bate-pronto, já passo para os agradecimentos finais, mas de bate-pronto já agradeço a Aline por estar aqui compartilhando suas experiências, Rita também, muito obrigado, em nome da Ituran e do De Loja para Loja, a gente só tem a agradecer. Foi um baita conteúdo e você, lojista, tem que ficar ligado que logo esse conteúdo, se você não conseguiu assistir, logo esse conteúdo vai ser disponibilizado, e assista, porque isso vai enriquecer muito. Trabalhar a experiência do cliente vai enriquecer o dia a dia e o resultado da sua loja, tenho certeza disso. Obrigado, Carrizo. Obrigado, meu irmão. Vamos junto. Segue vocês com as considerações e eu faço a última. Queria só agradecer a oportunidade, achei muito legal, acho o projeto muito legal. E não é porque eu tô na frente de vocês, não. Eu mandei uma mensagem pro Carrizo antes de chegar aqui, falei com a Luana lá fora. De fato, eu acho que uma coisa que ficou muito latente de todos os outros podcasts que eu assisti, que eu ouvi de vocês, cara, você pegar um pouco do teu tempo para dizer para as pessoas, ensinar para elas o que a gente às vezes demora 30, 40, 50 anos para aprender, e de fato colocar ali um conteúdo que a pessoa possa acessar. Porque quando eu comecei ali no movimento, né, de entender o que eu queria me aprofundar, e você dizer, como, cara, da onde? Eu vou tirar da onde? Quem são as referências? Então, essa iniciativa é uma iniciativa muito legal mesmo, especialmente porque eu acho que quando a gente fala para o empreendedor brasileiro especificamente, quando você dá para ele ferramentas de como ele pode se desenvolver, a gente deixa de ser só uma empresa, a gente deixa de ser só um podcast, a gente passa a ser um agente influenciador de mudança no país. Então, para começar já assim, quero agradecer muito a oportunidade. Gostei muito de estar aqui. Se a gente ficasse aqui, né, Aline? A gente não gosta de tempo. Deus do céu. A gente fala 3, 4 horas, mas quero muito agradecer e me colocar à disposição. Obrigada mesmo. Acho que essa parceria tem só para dar certo. A gente que agradece. Pessoal, obrigada pelo convite. Estou realmente bem feliz de estar aqui, trocar essa experiência com vocês. Eu acho que
escutar sempre o que o mercado está falando, como que o mercado se movimenta e o que ele está fazendo de novo é essencial, porque a gente nunca para, né? Então, essa troca realmente e o que a gente tenta levar para o mercado, que é o que nós estamos fazendo de novo, o que você pode aplicar na sua loja, não deixe de se atualizar, não deixe de acompanhar, porque essa é uma troca, né? Assim, nós entendemos, né? Os modelos também aprendem todos. Então, obrigada, Iturã, obrigada, Rodrigo, pelo convite. É isso. Meu amigo, obrigado por dividir a mesa. Eu vou fazer o seu papel aqui, então, ó, não se esqueça de seguir de Loja para Loja, se inscreve no YouTube, segue aí Iturã Brasil, segue o YouTube. Muito obrigado pelo espaço, obrigado pela parceria. 2024, vamos estar muito junto. Firme e forte. Vou falar publicamente aqui, eu sou muito fã do trabalho da Rita, o que ela vem mudando. Ela tem 15 anos de Iturã e assim, eu tenho 4, mas ela vem construindo uma jornada assim, fantástica. Eu sou fã do trabalho dela, pela empolgação dela, pela mudança, né? Uma parceiraça. Assim, parabéns pelo que você está fazendo. Parabéns, eu sei, pelo que você faz na Autoconf e no De Loja para Loja. Vamos pro próximo. É isso, vamos pro próximo. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Um abraço. Valeu.